Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu falo aqui sobre uma banda paulistana do pós-punk chamado pós-punk paulistano e da década de 80, que fez um disco simplesmente incrível, um dos meus preferidos da década de 80, junto com A Mão de Mal do Metrô, que eu também gosto bastante, que é o Corredor Polonês da Patife Band. Esse aqui. Vou aqui para vocês a capa. Essa é uma reedição da Warner de 2002, quando foi lançado em CD. E a história da Patife Band começa em 1984, com uma formação meio flutuante, mas sempre liderada pelo Paulo Barnabé, o irmão do Arrigo Barnabé, do famoso Arrigo Barnabé. E em 1985 que eles lançaram o primeiro artefato musical deles, que era um EP independente, também chamado apenas Patife Band, de pouco mais de 13 minutos e com 6 canções. Temos aí duas versões, uma versão de tijolinho, aquela da Jovem Guarda mesmo, e também uma versão da canção natalina Noite Feliz, mas essas duas, vamos dizer, que elas estão bem anfetaminadas, para dizer o mínimo, bem no estilo agressivo que tornou a Patife Band conhecida. Temos também aqui 3 canções que apareceriam no álbum, no primeiro álbum dele mesmo, da banda mesmo, ainda que em versões diferentes. Temos aqui Pregador Maldito, Pesadelo e Tô Tenso. E esse EP, principalmente a canção Pregador Maldito, foi muito executada na famosa Rádio Fluminense, a tal da Maldita, que os cariocas com razão idolatram até hoje, porque foi uma emissora fundamental para a disseminação do rock brasileiro na década de 80. E em 1987 que foi lançado essa maravilha aqui, Corredor Polonês. Com relação à formação da banda, a que gravou o EP tinha o Paulo Barnabé nos vocais, eventual teclados também, piano, alguma coisa. Tínhamos aqui o André Fonseca na guitarra, Sidney Giovenazzi no baixo e o Sidão na bateria. Só que o Sidão foi substituído pelo Paulo Melo na gravação aqui do Corredor Polonês, esse aqui. Então aqui, como eu falei, temos 3 canções que apareceram no EP, mas foram em versões diferentes. Aqui as versões ainda estão ainda mais agressivas, mais aceleradas ainda. Tô Tenso é uma canção que era bem antiga já, do Paulo Barnabé, do irmão dele, o Arrigo Barnabé, e do Itamar Assunção, outra figura seminal aí da chamada cena da lira paulistana. Era a música que eles vinham trabalhando desde 1976, então ela já tinha quase mais de uma década de existência quando foi lançado aqui o álbum. E depois, Poema em Linha Reta, também que é um poema do Fernando Pessoa, musicado pelo Paulo Barnabé, também daquela maneira bem raivosa também, e que tem muito a ver com o que o poema aborda, sem dúvida. Temos aqui também a faixa título, Corredor Polonês. Temos outra versão de música da Jovem Guarda, que é Chapéu Vermelho, certo? E também a minha preferida de todas, e que se tornou o mais parecido que a Patife Band chegou ao sucesso radiofônico, vamos dizer assim. Ela chegou a ser um pouco tocada em rádios convencionais, digamos assim, que é Teu Bem. É o mais próximo que a Patife Band chegou do pop, do aquele B-rock, vamos dizer assim, que imperava naquele momento na música brasileira. Só que é um B-rock bem torto também, que, na minha opinião, me desculpe os fãs dos Titãs aí, que eu também gosto do Cabeça de Dinossauro, Jesus Não Tem Dentes, ou Black Blonde, mas essa versão de Teu Bem deixa as experimentações do Titãs comendo poeira, sinceramente. E, novamente, como eu falei, Pregador Maldito foi regravado aqui, também numa versão mais raivosa, digamos assim. Temos também uma cover de uma banda punk, uma banda hardcore chamada Excomungados, que é Vida de Operário,
que seria regravada muito tempo depois pelo Pato Fu. Tô Tenso foi retrabalhada, como eu falei aqui, ficou mais raivosa ainda, e também foi regravada por outra banda, no caso Ratos de Porão. Temos um instrumental meio jazzístico aqui, meio punk jazzístico, que é Maria Louca, que é a única canção que é acreditada a toda a banda, e não apenas ao Paulo Barnabé ou algum outro integrante. Então é um álbum que, apesar de ser muito curto, ele não tem nem 29 minutos, ele tem 28 minutos e alguns segundos, acho que 34, 36, aí depende muito do aparelho de cada um. Mas ele, mais do que cumpre o seu recado, ele dá um testemunho do que de melhor se fazia na música brasileira, no contexto ali do rock, da música atonal, do punk, do melhor que via no punk naquela época, e não passou despercebido. Como eu falei, vários grupos depois regravaram canções desse álbum. Como eu falei, o Ratos de Porão regravou Tô Tenso, e o Pato Fu fez outra versão de Vida de Operário que não era da Patife Band, mais conhecida com eles. E também a Cássia Eller regravou Teu Bem, que é a música mais interessante, eu diria aqui, porque é a mais diferentona, porque quando a gente tem muita coisa voltada para o punk, para a música concreta, Teu Bem é um pouquinho mais acessível, mas sem deixar de ser instigante também. E depois do lançamento desse álbum aqui, a Patife Band mudou bastante a formação. Desse álbum que sobraram apenas o Paulo Barnabé e o Sidney Giovenazzi, o baixista. Eles começaram a tocar um som um pouco mais jazzístico e um pouco menos agressivo, digamos assim, mas não foi lançado nada desse período. Logo depois ela se desfez. Em 2003, o Paulo Barnabé reuniu outra versão da Patife Band e gravaram um álbum ao vivo em Londrina, que saiu em CD também. E também é interessante lembrar que a Patife Band inclusive participou de um filme chamado Cidade Oculta, onde eles aparecem no filme tocando, se eu não me engano, Pregador Maldito. Eu sei que Pregador Maldito e Poema em Linha Reta são as canções que aparecem na trilha sonora desse filme, mas se eu não me engano eles aparecem tocando Pregador Maldito. E também outra coisa interessante que ocorreu é que já no século XXI, no começo do século XXI, um selo britânico, veja só, precisa vir alguém de fora para valorizar as coisas aqui do Brasil mesmo, é incrível. Um selo britânico fez uma coletânea do pós-punk paulistano, aí da década de 80, e incluiu 2 canções aqui desse álbum nessa coletânea, que é Teu Bem e Poema em Linha Reta. Então, esse álbum aqui tem uma pegada experimental e mesmo assim muito simples, né? Não tem nada muito rebuscado em termos de instrumentação, mas não deixa de ser experimental. Agrada tanto o pessoal que gosta de música concreta quanto o pessoal que gosta de hardcore, de punk também. Acho que uniu aí esses dois mundos muito diferentes, no caso. E sempre é recomendável escutar de tempos em tempos esse Corredor Polonês aqui, que é excelente. E eu lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!